Gente, olha só, eu peguei uns exercícios e resolvi para vocês, né, dessa última matéria de ácido aí. Aí eu fiz o número 14, né, que estava aqui da sessão do Enem, que vinha antes, está falando o seguinte, olha, os experimentos 1 e 2 são relativos ao uso do ácido sulfúrico. Aí aqui tem os experimentos e pergunta o seguinte, olha, é referente ao ácido sulfúrico, exceto, né, as propriedades que são dele, exceto qual? Aí, olha, emulsificante, o que são emulsificantes? É uma substância que geralmente usa em sorvete, né? São o quê? Derivados de gordura, tem função de incorporar o ar, é que dá aquele aerado, né? Nas coisas que a gente vai comer. Higroscópico é que absorve a umidade do ar. Desidratante, que retira a água, né, de uma substância. E catalisador, que serve para acelerar uma reação, mas não faz parte da reação. Então, qual dessas aqui que não é uma propriedade do ácido sulfúrico? Se a gente olhar aqui, olha, a gente tem aqui o açúcar, tá usando o ácido sulfúrico, e o que acontece aqui? Fica o carbono e a água. O ácido sulfúrico, ele fez parte aqui da reação, mas ele não sai como resultado. Isso aqui, ele está agindo como um catalisador. E, ao mesmo tempo, então, olha só, catalisador é uma característica dele, e como um desidratante. O ácido sulfúrico é usado nas indústrias como desidratante. Por quê? Ele retirou a água aqui do açúcar, tá? E aqui, olha, higroscópico, tá aqui, olha. Aqui eu tenho H2SO4 líquido. Deixei ele lá. Passou um tempo, ele tá o quê? H2SO4 em meio aquoso. Esse meio aquoso, o que aconteceu? Ele absorveu, né, a umidade do ar. O que é a umidade do ar? É a água. Então, qual característica que ele não é? Ele não é emulsificante. Eu até fiz aqui, olha, a fórmula do H2SO4, a geometria, né, molecular dele aqui, olha, o enxofre no meio, os 4 oxigênios e 2 hidrogênios aqui. Lembra que eu falei com vocês? O que acontece? Se eu tenho aqui, olha, oxigênio ligado a hidrogênio, é uma substância polar, tá? Substância polar vai o quê? Dissolver água. E aqui também fiz para vocês, olha, quanto à regra do octeto, olha, ele é uma exceção à regra do octeto. Para que eu fiz isso? Porque a gente vai usar isso aqui também no próximo exercício. Aí agora o número 15. O número 15 tá falando aqui, né? Tem um texto aqui falando também o quê? Do H2SO4, tá? Nesse texto, sobre o H2SO4 citado no texto, é correto afirmar que em sua estrutura existem somente ligações iônicas. Eu fiz lá atrás, né, a ligação do ácido sulfúrico, e a gente tem o quê? O S, que é o enxofre, ligado ao oxigênio. Isso aqui é ligação o quê? Covalente. Aí vem na letra B, torna vermelho uma solução alcoólica de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido-base. O que acontece com a fenolftaleína na presença de ácido? Permanece incolor, tá? Ela é incolor, permanece incolor. Ela só vai ficar vermelha se for base. Então, também é falsa. Ao corroer metais, forma gás carbônico e sais de cálcio. Não. Quando ele vai corroer metal, porque ele, né, vai correr, quando ele corrói metal, ele vai formar gás hidrogênio e o sal do próprio metal, não necessariamente um sal, né, na base de cálcio. Agora, ataca monumentos de mármore verdadeiro, produzindo sulfatos e hidrogênio. Não, aqui ele vai produzir gás carbônico. É um eletrólito forte de nome ácido sulfúrico. Já viu um H2SO4, é o ácido sulfúrico. Por que ele é um eletrólito forte? Uma substância molecular que vai sofrer ionização. Se sofre ionização, forma um eletrólito, tá? E H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, resultado 2, isso aqui é ácido forte. Aí agora, olha, vamos lá na seção Enem, né? O número 1. O número 1 tá falando, né? O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, aí tá falando da chuva ácida. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez à água da chuva? Aí eu fiz aqui a acidez de cada ácido. Tá falando lá do ácido carbônico, né? Que é o quê? O gás carbônico mais a água formando o ácido carbônico. Aí vamos lá. A quanto o quê? Se é forte ou não esse ácido. HNO3, que é o ácido nítrico, eu tenho 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, 2. 2 é considerado um ácido forte.
O ácido nitroso, que é o HNO2, vai dar 1, né? 2 oxigênio menos 1 hidrogênio, 1. H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, 2, que é o ácido sulfúrico. H2SO3, ácido sulfuroso, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, resultado 1. E o gás carbônico, 3 menos 2, 1. Então, os mais fortes aqui são o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Esses são os fortes. A resposta está na letra D. Na questão número 2, aí vem falando aqui, né, várias afirmações aqui, olha. Vou ler. Os gases liberados pelo esterco e por alimentos em decomposição podem conter sulfeto de hidrogênio, gás com cheiro de ovo podre, que é tóxico para muitos seres vivos. Com base em tal fato, foram feitas as seguintes afirmações. Gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais? Pode. Isso aqui é um processo natural verdadeiro. Deve-se evitar o uso de esterco como adubo porque polui o ar das zonas rurais? Ué, gente, tudo bem, pode até poluir, mas eu não tenho como evitar o esterco, O que é o esterco? É o cocô do boi, cocô do porco. Então, vou matar todos os animais? Vamos acabar com a zona rural. Isso aqui é inviável. Agora, esterco e alimentos em decomposição podem fazer parte no ciclo natural, tá vendo? Faz parte da natureza, do enxofre verdadeiro. Então, está correto a 1 e a 3, letra D. Agora, a questão do 3 aqui do Enem está falando, né, sobre o quê? A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás, né? Ocorre respectivamente nas seguintes etapas. Eu fiz aqui, olha, só para a gente dar uma relembrada. Compostos iônicos, acontece o quê? Dissociação. É a separação dos íons, porque eles já têm os íons prontos. Nos compostos moleculares, ocorre a ionização, formação de um íon. Então, vamos lá. Na primeira equação aí, ó, NaHCO3, o que acontece? Já tem um íon cátion, um íon positivo e um íon negativo. Então, isso aqui é o quê? Uma dissociação. Aqui, H2CO3, que é o ácido carbônico, eu estou formando o quê? Tenho água e gás carbônico. Então, aqui, olha, é a formação de um gás. HCO3 mais H mais, então, olha só, eu tenho aqui o negativo com o positivo, resultando o quê? No H2CO3, ao ácido aqui, olha, tá falando ali, olha. Formação do ácido, tá aqui na 3. Agora aqui eu tenho H3A, esse A aqui, né? Ele não falou o que seria. No caso, olha só, representa o ácido cítrico. Eu tenho 3H mais o H-. Aqui acontece o quê? Uma ionização. Por quê? Porque o ácido, ele é uma substância molecular. Substância molecular, acontece ionização. Hoje a gente vai ver agora bases ou hidróxidos, tá? O que é a definição de base? Toda substância que em solução aquosa origina o OH negativo como único tipo de ânion. A gente vê que é diferente. O ácido origina o H+, a base vai ser o OH-. Aí, olha só, NaOH na presença de água, Na+, mais OH-. Vamos ver aqui, olha, que a base, o que acontece? As bases, elas geralmente, elas são o quê? Metálicas. Elas vêm sempre o quê? Com metal. A única base, né, uma das únicas bases, né, que não são metálicas, que é importante, é a NH4OH, que é o hidróxido de amônio. A maioria são metálicas. Se são metálicas, é o que? Uma substância iônica. Se é uma substância iônica, sofre a dissociação, certo? Lembrar que a fórmula da base, sempre o metal, por último, o OH. A nomenclatura é bem mais fácil, é sempre o quê? Hidróxido e o nome do cátion, o nome do quê? Do metal. Então, se a gente tem NaOH, hidróxido de sódio, CaOH, hidróxido de cálcio. Agora, temos que ficar atento no caso igual o ferro, que a gente pode ter o ferro com o NOx 2 ou NOx 3. Aí, como é que vai ser o nome? Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Ferroso por quê? Porque é menor, olha. 2
3. Então, se eu tenho menos oxigênio, ferroso, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, tenho 3 aqui oxigênio, por isso, final ico, final oso. Agora, a classificação, quanto ao número de hidroxilas. Podem ser monobase, dibase, tribase, tetrabase. Se vai ter o quê? Uma hidroxila, 2, 3 ou 4. Agora, a solubilidade em água, olha só. Os metais alcalinos, tá? As bases formadas com metais alcalinos são solúveis. Os metais alcalinos terrosos, então, metais alcalinos é o grupo 1A, solúvel. Quando é com metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2A, são pouco solúveis. O restante não são o quê? São praticamente insolúveis. Agora, base forte e base fraca. O que acontece? Quem são as bases fortes? As bases fortes são o quê? As que são originárias dos metais do grupo 1A e do grupo 2A. As bases fracas, no caso, olha, lembra do ácido? O ácido a gente tem ácido forte, moderado e fraco. Base não. Base ou é forte ou é fraca. Então, as bases fortes são as formadas com os metais, o quê? Metais alcalinos e alcalinos terrosos. Com exceção do hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base fraca, tá? Uma base fraca. Quem são as bases fracas? Então, lembra do hidróxido de magnésio, hidróxido de amônio e os demais metais, as bases com os demais metais, certo? Grupo 1A e 2A, sempre forte. Ô, gente, olha só, a fórmula dos ácidos a gente vai ter que olhar. O hidrogênio, ele é sempre o quê? H+. Aí, se eu vou fazer, né, tem um ácido com hidrogênio e o flúor. Como é que vai ser essa fórmula? Lembrar que a fórmula do ácido, sempre o hidrogênio vem na frente. Vamos olhar primeiro o NOx. Que NOx é esse? Quantidade, né, de elétrons que tem na última camada. Então, o hidrogênio sempre é H+. O flúor não é na camada 17? Então, ele vai ser sempre o quê? -1. Então, se eu tenho mais 1 e menos 1, a nossa fórmula, né, HF. Agora, o hidrogênio e o enxofre. O hidrogênio H+, o enxofre, aonde está o enxofre? Está no grupo 16, na família 6A. Ele sempre é o quê? 2-. O que acontece aqui? Então, eu tenho o hidrogênio, que é 1+, e eu tenho o enxofre, que é 2-. O que acontece? Esse aqui vem para cá e esse vem para cá. Significa que eu preciso o quê? De 2 hidrogênios para completar um enxofre. Por isso fica H2S. Agora, gente, a base. O que acontece com a base? A base a gente vai ter a hidroxila. A hidroxila sempre -1. Então, olha, lembra que eu falei as bases vão ser formadas o quê? São bases metálicas. Quando a formação for com os metais alcalinos, no caso aqui do sódio, eles são o quê? Eles são +1. Então, por isso, NaOH. O que acontece quando os metais são alcalinos terrosos? No caso do cálcio, o cálcio ele é 2+. Como ele é 2+, o OH, né, que é a hidroxila, é 1-, o que acontece aqui? Este vem para cá e este vai para lá. Então, acontece que eu preciso o quê? Eu preciso de 2 hidroxilas, sempre entre parênteses, para completar o quê? O NOx aqui, olha, porque o cálcio é 2+, aqui -1. Então, eu preciso de 2 hidroxilas para eu doar o quê? Os 2 elétrons. Um elétron para cada hidroxila, certo? E sempre a hidroxila por último. Ácido, o hidrogênio sempre primeiro. E nas bases, a hidroxila sempre por último.